Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, por estarmos reunidos em Seu nome. Agradecidos também estamos à equipe espiritual que nos acolhe, nos fortalece e nos inspira a continuarmos no caminho do bem. Senhor meu Pai, que eu possa contar com Erasmo, ele que realiza o trabalho e pode me inspirar. Que possamos contar com o apoio dos bons espíritos nesta noite, nos envolvendo e nos instruindo. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a missão do homem inteligente na Terra. Nós devemos utilizar a nossa inteligência no meio em que nascemos em prol do bem comum. No Livro dos Espíritos, questões 71 e 72, os Espíritos informam a Kardec que a inteligência é própria é um dom especial, próprio de algumas classes de seres orgânicos e junto com o pensamento fornece então para nós a vontade de agir, a consciência de sua existência, individualidade e também os meios para nos relacionarmos com o meio exterior e também para prover as nossas necessidades. Ela é, então, fonte da inteligência universal. No livro O Mestre na Educação, Vinícius, no capítulo 12, fala para nós que instrução relaciona-se com intelecto, enquanto educação está relacionada com o caráter. Ele vai explicar para nós que o intelectualismo, ele não nos isenta das necessidades de cultivar os sentimentos. Hilário Ribeiro é um educador e ele fala que não basta ter coração, é necessário termos bom coração. Vinícius fala que a razão e o coração, eles devem estar unidos para o aperfeiçoamento do espírito. Portanto, nós devemos sim buscar o desenvolvimento intelectual, mas jamais nos esquecermos de que precisamos aprimorar as nossas virtudes, desenvolvermos o nosso caráter. Ele ainda fala que a inteligência superiormente instruída, aliada ao desprezo de virtudes fundamentais, constitui uma ameaça para os seres humanos. E ainda nos informa de que a consciência religiosa não está relacionada simplesmente a esta religião ou aquela. É moral cristã, é moral pura, universal e imutável, que foi ensinada e exemplificada por Jesus. Por isso, não se trata apenas de um modo de crer, e sim no modo de ser cristão, seguindo o Mestre Jesus. Esta moral cristã é, em sua pureza e em sua essência, desconhecida da humanidade. Dela, nós conseguiremos tirar a felicidade sob todos os aspectos. Vinícius ainda nos informa de que o intelectualismo, ele não conseguirá jamais solucionar todos os grandes problemas da humanidade. E nos lembra de que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não ensinou ciências, mas ele soube ensinar a sermos humildes, castos, a suportarmos a perseguição em nome da justiça, a estarmos afastados da avareza. Ele nos ensinou a perdoar, a amar e a desenvolver as nossas virtudes. É destes ensinos que o homem desta época precisa. E é apenas desta forma que nós poderemos resolver todos os problemas atuais. Portanto,
Estas regras e conclusões trazidas por Jesus é tudo que o homem precisa para se transformar num homem bom e justo. É daí que Vinícius tira a conclusão de que todos os problemas sociais estão relacionados numa questão de caráter e apenas através da educação podem ser solucionados. Ele ainda fala que os pais, eles ficam muito preocupados com a carreira que os seus filhos devem seguir. E muitas pessoas sabem que eu também sou mãe de uma pequenina e uma adolescente. E, claro, nós nos preocupamos com as escolas, agora na pandemia, com este período onde ficaram afastados do grupo escolar, nós estivemos sempre preocupados. Como seria para eles, sem as questões relacionadas à matemática, ciências, história, geografia? Eles precisam saber, eles precisam crescer intelectualmente. E eu também me preocupo. Qual será a carreira que irão escolher? Mas eu sempre falo lá em casa, filha, você precisa ser feliz. Você só vai ser feliz se você sentir leveza no coração e no seu espírito. Portanto, seguindo Jesus, procurando seguir os seus exemplos, sendo uma pessoa boa, o melhor que você puder ser, você vai alcançar esta felicidade que é possível neste mundo. A carreira não importa. Se ela não quiser seguir um nível superior, porque ela deseja ser esposa e mãe, que seja a melhor de todas. Mas nós pais temos estas dúvidas, temos estas preocupações. Vinícius diz que com tudo isso, nós muitas vezes nos esquecemos do mais importante de tudo, que é criar e consolidar o caráter dos nossos filhos. Nós temos dito sempre aqui que para consolidarmos o caráter desta pessoinha que se transforma o tempo todo diante de nós, precisamos reconhecê-la, sabendo das suas limitações morais e também das suas virtudes. Fazermos aquela questão que é o conhecer o outro para eliminar as menores fagulhas de defeitos morais e estimularmos as suas virtudes. Ensinar para eles também a desenvolverem outras virtudes que ainda não desabrocharam. E desta maneira, darmos as ferramentas de como podem consolidar o seu caráter. Ao mesmo tempo que fazemos isso com os filhos, fazemos isso com nós mesmos. Porque os pais devem ser exemplos para os seus filhos. E se eu tiver uma inclinação muito negativa e muito leviana, ficará evidente para elas que poderão seguir os meus passos ruins. Portanto, nós devemos pensar que a crise atual, a crise do mundo, é a crise de caráter. E nós devemos proclamar o reinado do caráter, da moral, da consciência e dos sentimentos. Passemos então para o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Os discípulos se aproximaram do Mestre Jesus e eles perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: se não se converterem e não se tornarem pequenos como esta criança, não entrarão no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus. Então, é a consequência da humildade que Jesus formulou por bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E desta maneira, nós sabemos que Jesus utilizou a criança como o modelo da simplicidade de coração, o que quer dizer não ter nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade.
Aqueles que são os maiores, os grandes no mundo dos espíritos, podem ter sido os mais pequeninos na terra, mas eles souberam levar aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, que são suas virtudes. E então Kardec nos informa que nós devemos procurar sermos o mais humilde, o mais modestos quanto for possível, porque Deus melhorará a nossa posição, nos elevará no céu se merecermos. Pelas reencarnações sucessivas, nós compreendemos que aqueles que foram grandes e poderosos, tiveram posições elevadas aqui na Terra, eles podem, em reencarnações seguintes, eles podem sim serem rebaixados, porque foram dominados pelo seu orgulho e ambição. Portanto, através das reencarnações, nós sabemos que aquele que é muito rico nesta existência, se foi orgulhoso, soberbo, humilhou os seus irmãos ao invés de auxiliá-los, numa próxima reencarnação pode vir numa situação de penúria completa, entregue à miséria total. Um outro trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Rendo graças, glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos prudentes e revelado aos simples e pequenos. Para Jesus, os simples e pequenos são os humildes, são aqueles que se humilham diante de Deus, são aqueles que sabem se inclinar diante de Deus e não se sentem superiores aos seus irmãos. Já os prudentes e sábios, ao qual se referiu ao amado Mestre Jesus, são os orgulhosos, são aqueles que se envaidecem da sua ciência mundana, são aqueles que tratam Deus de igual para igual quando não o negam e se sentem sempre superiores aos seus irmãos. Sem humildade, o homem não pode ser caridoso com seus irmãos, porque a humildade nivela os homens e nos conduz ao bem. A humildade nos coloca em posição de igualdade. Já o orgulho, ele é o terrível adversário da humildade. Os homens, eles são todos iguais, mas as virtudes, elas sim nos distinguem aos olhos de Deus. Apenas a caridade e a humildade são verdadeiros títulos de nobreza, segundo Lacordaire em Constantina, no ano de 1863. E agora, a missão do homem inteligente na Terra. Kardec ainda nos diz, nós não devemos nos envaidecer, nós não devemos nos sentir orgulhosos de todo o saber que adquirimos neste mundo, porque este saber tem limites estreitos nesta terra, exatamente por conta da lei da reencarnação. A pessoa que sou agora, posso ser completamente diferente em outra posição na próxima reencarnação. Se Deus me forneceu a oportunidade de estudar e de desenvolver a minha inteligência nesta situação, pode ser que eu não tenha esta mesma oportunidade na próxima vida, na próxima reencarnação. Deus fornece, então, para nós esta oportunidade de desenvolvermos a nossa inteligência exatamente para realizarmos o bem no local onde estamos. Isso é missão. A inteligência age como uma missão para que você possa desenvolver as outras inteligências, chamadas por Kardec de inteligências retardatárias, e também para conduzir os homens a Deus. Inteligência que será mérito se for bem empregada, se for bem utilizada, mas também pode servir de queda para o homem, se ele utilizá-la apenas para o seu orgulho e perdição. No livro O Espírito da Verdade, Emmanuel nos traz um pequeno trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 27. Qualquer um de vocês
que queira ser o primeiro, seja o servo. E Emmanuel nos diz que muitos buscam posição de destaque e, a partir do seu intelecto, usam a ciência para ter o apoio da autoridade. Mas todas as inteligências estão subordinadas às mesmas leis. Todos nós estamos sendo subordinados às mesmas leis. Portanto, a chefia, ela pertence àqueles que buscam os seus semelhantes para servi-los, renunciando aos sonhos pessoais para realizações coletivas, por amor a todos, sendo servo de todos. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Erasmo me pede para falar: meus irmãos, que bom que nós tivemos a oportunidade de estudar. O meu avôzinho, que tem 95 anos, lê o Evangelho com certa dificuldade. Diz que foi muito difícil conseguir estudar na época dele. Os filhos precisavam estudar e, com muito empenho, ele se dedicou a colocar os 9 na escola. Conseguiram? Nós já, os netos, conseguimos estudar um pouco mais. Conseguimos, então, de repente, o nível superior, o ensino técnico. Muitos de nós que estamos aqui hoje conseguimos estudar, graças a Deus. Mas eu questiono, muitos com nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, vários títulos. Como nós estamos utilizando estes títulos em benefício dos nossos semelhantes? Como é que nós utilizamos o nosso saber para desenvolvermos o outro? Até que ponto tudo isso que eu aprendi serve apenas para ganhar dinheiro, posição social, títulos e me envaidecer diante dos demais? Claro que não é para isso. Deus fornece estas oportunidades para sermos úteis, para sermos servos de Deus e de todos os outros. Nós temos aqui na casa um grupo lindo, Grupo Mamãe Bebê, no qual os profissionais da área da saúde se reúnem e agora mesmo à distância, no Zap, nós conseguimos oferecer um pouco do que sabemos em benefício das nossas irmãzinhas gestantes. Qual é o benefício de tudo isso? Para que, a partir de informações básicas sobre saúde, elas possam se cuidar e cuidar dos seus pequeninos. Nós acreditamos que o nosso saber poderia auxiliá-las de alguma forma. Eu acredito que é útil, que pode auxiliar mamães, bebês, evitando doenças e complicações gravíssimas. Como é que vocês podem auxiliar no local onde estão? De repente, oferecendo trabalhos de artesanato, oferecendo aulas para crianças que ficaram afastadas da escola e tantos outros recursos, auxiliando senhoras, a imagem que me veio na cabeça, que infelizmente não conseguiram aprender a ler e escrever, a realizarem a leitura do Evangelho abençoado. Portanto, tudo o que nós sabemos é riqueza preciosíssima que pode auxiliar as outras pessoas. E a partir desta mesma inteligência, nós conseguimos saber como poderemos utilizar estes recursos para aprimorar os nossos irmãos. Pedindo sempre iluminação, inspiração dos bons espíritos que sabem que quando estamos humildes e com sincero devotamento desejando servir, eles sempre encontram um local onde realmente seremos úteis. Eles sempre colocam no nosso caminho as pessoas que se beneficiarão do nosso contato integral. Eu agradeço muitíssimo pela oportunidade que tivemos esta noite. Para que possamos finalizar esta palestra, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo o que recebemos de Ti, por todas estas informações do Evangelho, pelo amado Mestre Jesus que nos conduz com todo o seu amor.
Nós agradecemos, Pai, pelos Espíritos que nos clareiam a mente, nos trazem discernimento e nos fornecem oportunidade de sermos reais servos de Ti. Que possamos, Senhor meu Deus, sermos instrumentos úteis, aprimorarmos o nosso conhecimento em benefício do outro, dos nossos semelhantes. Não apenas ficarmos resgatando destes benefícios concedidos por Deus para satisfazer vaidades, mas sim sermos bondosos com todos aqueles que passam por nós. Agradeço, Erasmo, por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a todos, paz e luz.